e eu aqui de volta. Você está aqui no Fala Pra Camões, eu sou a Ju Palermo. E hoje nesse vídeo eu vou falar de uma obra que vocês me encheram o saco pedindo, como se eu já não tivesse avisado que eu ia fazer, que é Romanceiro da Inconfidência, a luz. Vou pra cá. Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, essa obra que está estreando no vestibular da FUVEST para 2021. Claro que, como sempre, não estou sozinha aqui, estou contando com a participação de dois convidados incríveis, maravilhosos, que amo muito, que vocês vão saber em breve. Saber não, que tá escrito aqui, né? Mas tudo bem. Mas eu tenho alguns recados antes do vídeo começar. Primeiramente, aqui estamos num contexto de pandemia. Então a gente fez isso gravando virtual. A gente gravou, fez uma reunião virtual. Então o áudio e o áudio e o som é bom. O áudio e o vídeo podem não estar na melhor qualidade do mundo, mas é o que a gente conseguiu fazer agora, tá? Segundo recado, eu quero te pedir, você que participa aqui do meu canal, que tá sempre aqui para ver as minhas análises, para ver as nossas conversas, considere apoiar o meu canal no Catarse, né? Eu tenho um projeto de financiamento coletivo recente no Catarse. Vou botar o link aqui para vocês, catarse.me/Fala Pra Camões. Você pode contribuir com poucos dinheiros por mês e ter aí algumas recompensas, coisas da gente, de ter conteúdo exclusivo no meu Instagram, de me ajudar a escolher os links, os temas dos próximos vídeos, que eu quero fazer vídeos aqui não só sobre vestibular, né? Então, é isso, considere lá me apoiar, e aí assim, tipo, sorteio de livro e outros projetos bem legais que tem lá nessas recompensas. Então dá uma entradinha no Catarse, considere apoiar uma professora para eu continuar produzindo conteúdo aqui e produzir cada vez mais, beleza? Dado este recado, então, você encontra o link aqui também na descrição do vídeo, mas botei aí para vocês, espero que tenha dado certo. A gente vai falar dessa obra lindíssima que é o Romanceiro da Inconfidência. Não vou falar sobre ela sozinha, chamei a minha amigona, que manja tudo de poesia, e o meu querido amigo que manja tudo de história, pra gente falar sobre esse livro. Esse vídeo vai estar dividido em 3 partes, essa nossa conversa aí que a gente vai juntar a poesia com a história, que é o que a Cecília Meirelles faz aqui nessa obra, né, de maneira magistral. E ao longo aqui dessas 3 partes, eu vou indicar alguns livros para vocês, né? Eu não vou indicar tudo agora, não. Vou indicar um pouco na parte 1, um pouco na parte 2 e um pouco na parte 3. São livros de referência, na verdade, livros para você que podem te ajudar a entender melhor o contexto da Inconfidência Mineira, né? Então, óbvio, o primeiro deles é a Bíblia, não tem como negar, né? É uma Bíblia mesmo. Brasil, uma biografia da Lilia Schwartz com a Heloísa Starling. Tem tudo de Brasil que você precisa saber aqui e de um jeito maravilhoso, porque Lilia é maravilhosa, tá? Então aqui tem, inclusive, uma parte específica só sobre a Inconfidência Mineira e, na verdade, assim, história do Brasil, mano, o que você precisar, tá nessa Bíblia que vale muito a pena, beleza? Essa é a primeira indicação. Então, e sem mais delongas, vamos partir para nossa vinheta, esse vídeo que é editado pelo pessoal do Pandora Educacional. Muito obrigada aí, gente. Obrigada a ti pela edição. E vamos partir para começar a falar logo, então, do Romanceiro da Inconfidência, nessa primeira das 3 partes que esse vídeo terá. Espero que vocês gostem, por favor, curtam o vídeo, compartilhem, manda para os amigos, deixa aí nos comentários as suas reflexões, que isso também ajuda bastante o canal. E lembrando, se puder me apoiar no Catarse, vou ficar muito feliz. Chegou? Vinheta para nós? Então solta a vinheta, Ti. Muito bem, gente, então vamos começar essa conversa sem mais delongas com os meus 2 convidados. Eu vou pedir para eles se apresentarem, porque pode ser que você que esteja aqui no canal Desavisado não os conheça. Eu vou começar primeiro as damas. Tati Fadel, quem é você? Oi, Ju, oi, Coqueiro. Eu sou a Tati Fadel, eu sou professora de gramática e redação, já fui professora de literatura, sou formada em letras pelo IEL, com mestrado na Faculdade de Educação. Sou professora junto com a Ju e o Coqueiro. Faço parte de um canal do YouTube chamado Mundo Segundo Ana Roxo e de um podcast chamado Calma, Gente Horrível. E uma apreciadora da obra da Cecília Meirelles, principalmente, né? Neste caso, é o que importa para a gente, né? Vou deixar aqui na descrição os links tanto do canal da Tati quanto do podcast da Tati. Inclusive para você apoiar no Catarse o podcast da Tati, o canal da Tati e este canal, né? E queria chamar a atenção para este fundo de ouro preto que Tatiana veio jogando na nossa cara. As vantagens de poder ter essa mobilidade social, né? Assim, mobilidade geográfica. Estou aqui falando diretamente da feirinha, de cada sabão,
da Igreja de São Francisco de Assis. Muito bem. E você? Iludida, né? Mas vai que alguém acredita. E você, coqueiro? Quem é você? Bom, e aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Coqueiro, trabalho também com a Ju e com a Tati, sou professor de História, formado em História na Unicamp, e trabalho na área aí há um certo tempo, um pouquinho mais de uma década, e tenho o prazer, né, de estar aí próximo dessas duas grandíssimas professoras, parceiraças aí de caminhada e de luta constante. Só não tenho a mesma sorte que a Tati, que é estar em Ouro Preto, né? Mas tá tudo bem. Lamentavelmente. Acho que é válido essa nossa chegada aí. Muito bem, 3 Unicampers aqui hoje, então, para falar desta linda obra que é Romanceiro da Inconfidência, que está pela primeira vez no vestibular FUVEST. Eu estava falando com os alunos de Olambra, né? Não é onde a gente dá aula junto. E aí eles estavam falando, eu falei, vocês já leram, não leram? Eles falaram, eu estou deixando para o final porque eu tenho medo de poema. O povo tem medo de poema, né? Para você que se traumatizou com Gregório de Matos, o que eu tenho a dizer é solta, relaxa o cu, relaxa o esfíncter, porque este livro é uma delícia de ler, não precisa ter medo, né, Tati? Fala aí. Ele tem um tom fácil, ele não é um livro difícil de ler. Inclusive, isso a gente vai discutir posteriormente, acho importante. Ele é uma poética bem popular, apesar de Cecília Meirelles não ser uma poeta popular, né? Ela pega um estilo de poesia popular, né? De tradição oral, de lenda, tem toda uma pegada gostosa. Eu falei para a Ju Palermo, todo mundo sabe, quem acompanha o canal, que Juliana Palermo não é uma grande apreciadora de poesia, né? Para ela, sequer é literatura. Ai, meu Deus, ela vai falar isso a vida inteira. Eu vou falar isso a vida inteira. Não, a Ju não é uma apreciadora de poesia, eu sou uma fanática, leitora de poesia, mais do que de romance, qualquer coisa. Quando a Juliana viu, quando saiu essa lista da FUVEST, Juliana falou, que tá, poema, mas que caralho do poema, não sei o quê. Aí eu falei, leia esse livro que você vai gostar. E de fato, né, Ju, ela terminou o livro falando isso, falou, de fato é gostoso, porque é uma história, são várias histórias, né? Então, não é uma poesia pura, lírica, puta viagem, tem uma narrativa, e as pessoas gostam de narrativas. E essa é uma narrativa bonita pra caramba, né? Que tem muito a ver com as nossas raízes, nossa cultura, com a nossa formação de identidade nacional, inclusive. Né? Muito bem, e é por isso que o Coqueiro está aqui, porque, como a gente vai discutir o Romanceiro da Inconfidência, o Coqueiro veio nos ajudar com a parte do contexto histórico, que aqui anda de mão dada. Literatura e história estão aqui caminhando felicíssimos. Sempre estão, mas aqui mais ainda. Sim, sim. Muito bom, exato. Né? Inconfidência aí, que é um movimento, né? Se a gente for puxar a parte mais factual, né? Um pouco mais histórica, a gente vai perceber que é um movimento que aconteceu em Minas, por um acaso, né? Confidência Mineira aconteceu em Minas. Mineira, que bom. Ainda bem, não é verdade? Ainda bem, que sorte que foi em Minas. Mas enfim, né? Esse movimento de Inconfidência é um movimento importante na nossa história, porque ele é um movimento chamado de emancipacionista. E dos movimentos emancipacionistas que nós temos alguns deles. Esse é um que se destaca muito por ter acontecido no século XVIII, 1789, né, que foi a data dele aí, e é um movimento que tem como característica a proposta de se separar a região de Minas Gerais de Portugal. Então há dentro dessa ideia, né, de ser um movimento emancipacionista uma ruptura da parte mineira com a região portuguesa. Então a gente vai perceber que já existe aí uma certa relação desgastada entre o Brasil e Portugal, perceber que a crise do sistema colonial chegou, né? Vale lembrar que estamos falando de um momento no qual o iluminismo já é algo muito presente na vida das pessoas, né? Que sistemas coloniais estão caindo, né? Se a gente for ver, os Estados Unidos já estão, né, com a sua independência já formada desde 1776, né, que vai ser depois consolidada na Guerra de Independência até 1781, e a gente vai perceber que a Inconfidência Mineira ela tem como principal característica ser um movimento da elite mineira. A gente vai perceber aí que dos seus líderes, e que são inúmeros nomes que vão surgir aí de vários momentos, né,
e de livros que contam sobre o assunto, são personagens que têm uma certa vida boa em Minas Gerais. Você tem poucos que são de camadas mais populares. A gente costuma dizer, inclusive, que esse movimento é o movimento da elite mineradora, que tinha alguns negócios ilegais e que Portugal estava atrapalhando a dinâmica mineira nesse sentido, colocando mais impostos sobre o ouro. Tanto é que uma das maneiras de se cobrar os impostos naquela época foi a derrama, que foi um movimento de extrema violência que Portugal utilizava aqui no Brasil para cobrar impostos não pagos. E isso meio que irritou esses inconfidentes, esses personagens que não queriam mais esse vínculo com Portugal, e eles se mobilizaram então para fazer um movimento de separação. O problema é que um desses personagens, o tal do Silvério dos Reis, vamos falar bastante sobre ele hoje também, um desses personagens, que é o Silvério dos Reis, acaba delatando o movimento. Ele não foi o único, tivemos outros X9 também na parada, mas ele foi um dos mais importantes. E esse movimento acaba, então, indo aí pelo ralo. Os líderes são presos, desses líderes presos, alguns acabam morrendo, e a gente tem o destaque do Tiradentes, que eu acho que a gente também vai, no decorrer aí do nosso vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas Tiradentes também vai ser um cara que vai acabar morrendo nas mãos aí do governo. O importante da gente ter como principal, como ponto de partida, é lembrar que é um movimento separatista, então ele tem, assim, no seu cerne, o ideal de independência, isso é muito importante lembrar, e um segundo ponto é pensar que Tiradentes ele é um personagem dentro dessa gama de ideais liberais, ideais iluministas, que já estavam aqui no Brasil nesse ano aí, nesse período aí de século XVIII. Bom, e aí agora é com a gente. Agora a gente vê como é que vai funcionar aí. A gente vai falar... A gente achou legal dar essa introdução de Confidência Mineira para você desavisado que está aí, romanceiro da Inconfidência. A gente vai esclarecer o romanceiro, mas a Inconfidência já está aí. O Tio Coqueiro trouxe para nós esse movimento que você estuda lá na escola, que tem tudo a ver com o arcadismo que a gente vê na literatura, né? Eu preparei alguns slides aqui para compartilhar com vocês, para a gente ir conversando. Estou eu aqui, nessa igreja que a Tati está, olha eu lá, olha lá, né? A Tati está agora, eu estive há uns anos. E aí, algumas coisas que a gente precisa começar a falar. Bom, aqui a dona Cecília, né? Deixa eu puxar. Oh, meu Deus, eu fico dando spoiler. Puxar a nossa carinha para cá. Cecília Meirelles, a gente estuda na literatura na segunda geração romântica. Romântica. Segunda geração modernista, que teoricamente vai de 1930 a 1945. Essa é uma obra de 53. Então, já não está dentro da segunda geração. Apesar da gente conhecer a Cecília como segunda geração, a Cecília Meirelles, os poetas não vivem só e não escrevem só naquele período, né? Essa é uma obra dela posterior, portanto, publicada em 53. Ela morreu em 64 e publica o Romanceiro em 53. E aí, essa coisa que eu estava falando aqui, da união da literatura com a história, porque esse livro é considerado uma aliança da história com a poesia. Porque nada mais é do que a história da Inconfidência Mineira, que, como o Tio Coqueiro contou, aconteceu lá em 1789, em versos. Aliás, Coqueiro, eu estava vendo que a Inconfidência foi antes da Revolução Francesa, né? É isso mesmo? Senhora. Senhorita, graças a Deus. Senhorita, exato. Se a gente for ver, a Inconfidência, ela ocorre aí por volta do mês de abril, né, do mês de maio, daquele período, e a Revolução Francesa vai ter início, de fato, em julho de 1789. Até brinco com os alunos, como estou dando essa aula sobre o período, eu falo, gente, eu acho que muita gente confunde, fala, não, imagina, a Revolução Francesa, ela influenciou os mineiros. Não, a Revolução Francesa não influenciou nada de mineiro. É muito ao contrário. São os mineiros que influenciaram os franceses. Fico imaginando Robespierre lendo as coisas de Tiradentes e falando, olha lá, que pessoal inteligente esse de Minas, vão fazer um igual aqui para nós. Uai, lá na França teve um outro caminho da França, mas enfim, pode tocar. Muito bom. Bom, acho que é importante a gente dizer, se você não sabe, porque a gente parte do pressuposto aqui que as pessoas não sabem de nada, Vila Rica, que vai ser citado muitas vezes, é o nome antigo de Ouro Preto, cidade de Minas Gerais. Então, quando a gente está falando de Vila Rica, a gente está falando de Ouro Preto, que era assim que ela chamava, lá no fim do século XVIII, né? E uma das primeiras coisas para a gente conversar aqui, o Coqueiro estava falando um pouco dessa coisa do Tiradentes, que é o nome mais conhecido, é conhecido hoje, é conhecido pra gente. Na escola, dia 21 de abril, a tia do Fundo 1 bota você para pintar um desenho do Tiradentes. Então, você sabe quem foi o Tiradentes, né?
Existe uma coisa quando a gente fala de Inconfidência Mineira e das representações da Inconfidência na arte, principalmente nas artes plásticas, que é uma aproximação da figura de Tiradentes com a figura de Cristo. Então fique atento a isso, até porque Tiradentes, essa figura do mártir, e ele vai aparecer aqui muitas vezes em muitos poemas, aquele que salvou a todos, aquele que se entregou por todos, ele morreu e ele sofreu. Essa aproximação com o sacrifício, Cristo. E aí vem eu aqui com a minha pouca catequese, mas quando a gente diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Por que o Cordeiro de Deus? Você que canta isso na missa nunca prestou atenção que ninguém te explicou. Essa coisa do sacrifício, né? Era comum lá no Antigo Testamento, o povo matava muito bicho para sacrificar para Deus. Hoje você faz isso na macumba, é considerado feio. Mas no Antigo Testamento, no Velho Testamento, o povo matava bicho para caramba. Inclusive Deus pedia, né? Falou até, inclusive, lá para Abraão matar o Isaac, depois falou, não, era brinks. Enfim. Então, essa ideia de que Cristo é sacrificado em nome da humanidade. Ele morre, né? Deus coloca o seu próprio filho como um cordeiro para ser sacrificado em nome da humanidade. E aí a gente tem essa aproximação, que Tiradentes foi sacrificado em nome do movimento, porque ele é o que morre, não é o único, mas, né? O mais famoso e tudo mais. E a gente vai ter nas artes uma aproximação da figura de Cristo com a figura de Tiradentes. Gosto de mostrar aqui essa imagem que está lá em Congonhas do Campo, que é de Aleijadinho, né? Essas representações são imagens esculpidas em cedro que ele faz de Cristo, da paixão de Cristo, mas ele bota aí uma mancha vermelha aqui no pescoço de Cristo. Cristo não tem mancha vermelha no pescoço, né? Ó, aqui dá para ver também. Então, tem essa aproximação da figura de Cristo com a figura do Aleijadinho. Não só aqui, né? O Coqueiro separou essas duas imagens pra gente. Você quer falar aí para nós, Coqueiro? Claramente. Como vocês podem ver, né, são duas imagens que mostram praticamente a mesma pessoa, né? Então a gente for ver aí, tanto Cristo quanto Tiradentes, são duas representações que levam muito essa ideia do mártir, né? E Tiradentes, na verdade, ele vai virar um mártir para o Brasil, né, e aí o 21 de abril vai ficar tão famoso por conta de uma luta republicana. E aí que entra grande parte da nossa história, que a República ela vai montar uma história brasileira muito própria dela. Então, esses donos da história, que são esses personagens republicanos, eles vão entregar para nós uma ideia de um Tiradentes empobrecido, um Tiradentes do povão, um Tiradentes que morreu por um ideal, um Tiradentes que lutava por uma situação, e vão colocar sobre Tiradentes a ideia do martírio, que é a mesma coisa que Cristo. Então, eu tentei aproximar essas imagens no seu tempo, inclusive, histórico, né? Uma imagem aí dos anos 80, do século XIX, e a imagem de Tiradentes já do século XX, né? Dessas primeiras décadas do século XX, mas que tem essa relação. É uma relação republicana, né? Olhando para o Tiradentes à direita, é uma relação republicana, que mostra que ele tem todas essas características de Cristo. Muita gente até fala assim, mas ele tinha então esse rosto, essa barba, esse cabelo comprido. E, assim, registros historiográficos falam que não. Que Tiradentes não tinha esse cabelão, não tinha essa barba comprida, nada. Né? Porque não podia, né? Ele era militar. Exatamente. Então, né? Certamente ele não tinha barba. Isso era uma coisa importante. E aí você percebe que numa dessa, você está criando mesmo uma história, né? E houve a necessidade dos republicanos criarem um herói. Porque no Brasil, durante o período do Império, nós tínhamos um herói, né? Ou pelo menos aquele nosso cavaleiro medieval, aquela ideia de que o que nos torna brasileiros? Somos então ligados à questão do índio, né? Então somos todos indígenas. E aí puxava essa coisa da identidade nacional através do índio, que foi uma coisa comum no romantismo brasileiro, as duas, né, estão aí para falar melhor do que eu, que puxa essa ideia do índio como sendo o nosso cavaleiro medieval, o nosso romântico, né? Aquele índio romântico. A República precisa quebrar essa ideia. Então, ela não pode repetir o índio já foi, o índio já é do passado, ele é do passado do Império Brasileiro. O que vem, então, para a República? Precisamos de um herói. E aí o herói, então, foi buscado na história, um personagem que era militar, a República foi imposta, foi colocada pelos militares, né, lá em novembro de 1889, e eles precisavam de um herói. Então, puxaram esse herói militar, esse herói republicano, esse cara que lutou, então, contra Portugal, e impuseram uma história de um cara popular porque havia necessidade de uma identificação. Aproximar Tiradentes do povo significava aproximar o regime republicano do povo brasileiro, que era uma coisa que eles queriam, né?
mas a gente sabe que no Brasil as coisas são mais ou menos assim. A imagem era essa, bonita, de uma república próxima do povo. Porém, o que a gente vai perceber é que os republicanos, de fato, são grupos da elite carioca, da elite paulista, enfim, são grupos aí que não estão tão ligados ao povo quanto a sua imagem. Eu acho importante lembrar que a gente teve um conjunto de revoluções e reivindicações populares com figuras que poderiam ter sido escolhidas como representantes de uma luta por independência, né? Por uma luta nacionalista, etc., mas o movimento escolhido como o grande representante, vamos dizer, dessa luta emancipatória do Brasil é justamente o movimento das elites, um movimento que não tem caráter popular, um movimento hiperintelectualizado, inclusive o próprio Tiradentes não era popular, né? Era um grupo de escravistas que estavam lá. Eu acho importante sinalizar isso, que tá todo mundo banhado nesse caldo ideológico iluminista, né? Mas sem pensar na noção lembrando que o iluminismo ele prega a liberdade para todos, igualdade e fraternidade, menos para os escravos, né? Que são propriedade. Vamos defender a propriedade privada. Sim. Escravo é propriedade. Então, assim, não é um movimento de caráter popular, é um movimento de manutenção das elites que não queriam pagar impostos. Se for pensar, rigor é isso, né? E você tem aí toda essa construção, acho que a gente pode já antecipar algo do livro, tem toda uma construção lendária e fantasiosa, um pouco, que a Cecília Meirelles vai fazer, embora ela tenha uma vasta pesquisa histórica para produzir esse livro, mais de 10 anos, né? Entre a primeira visita dela a Ouro Preto e a produção do livro, a publicação do livro. Mas tem aí, querendo ou não, hoje que a gente está entendendo a história sob perspectivas diferentes das perspectivas da elite, buscando outras formas de narrar, de outros pontos de vista, que não sejam os pontos de vista da elite que escreveu a história do Brasil, né, que produziu os livros, que produziu os quadros, que produziu as esculturas. Quem produziu? Homens brancos da elite, né? Então, é claro que o olhar da narrativa sobre esse passado é do homem branco brasileiro da elite, né? Então, eu acho que a gente não pode perder esse registro de que a história ela não é neutra, a história tem um autor também, né? Isso aí, por exemplo, a construção dessa mitologia feita pelos republicanos e tal, o historiador vai lá e percebe e tenta, você não pode se isentar da responsabilidade de compreender que a história não é uma sequência de fatos, é uma sequência de leituras de fatos, né, de interpretações dos fatos. Então, você me falando agora, olha, Tiradentes foi escolhido como herói pela República, né? Você, como historiador, falando isso, tá me mostrando e me revelando que a história ela não está documentada, mesmo que ela tivesse uma câmera, entende? Que pudesse registrar o que aconteceu, tem o olhar do cineasta, tem o olhar de quem está registrando, né? Quais são os documentos que você consulta? Quem escreveu os documentos que você consulta? Sim, né? Por que escreveu do Tudo jeito que isso, escreveu, né? Por que escreveu daquela forma e etc. Sim. Eu vi agora a história eu mandei para vocês até no grupo, se um dia vocês quiserem, eu vi uma reportagem falando sobre a morte do Cláudio Manuel da Costa, né? Que foi interpretada sempre como suicídio, ele é um dos inconfidentes, e descobre-se que possivelmente ele foi assassinado. Por que a hipótese do assassinato foi descartada? Porque, assim, 20 anos depois da morte do Cláudio Manuel da Costa, chega um sujeito que fala: eu fui o médico que viu o corpo do Cláudio Manuel da Costa e eu vi que ele não se matou, eu vi que ele foi assassinado. Mas me pediram para que eu falasse que não, que foi suicídio. E essa narrativa ficou como lendária, porque nunca ninguém achou, nos autos todos, né, nos documentos
nos livros sobre a Inconfidência, nos processos da Inconfidência, ninguém encontrou alguém com aquele nome lendário. Não lembro como era. Paracatu. Piracatu, né? Paracatu. Paracatu. Aí descobrem num livro lá de uma ordem religiosa que existia mesmo um médico e tal, chamado Paracatu. Por que nunca ninguém falou isso? Porque esses livros não eram os livros, esses documentos não eram os documentos consultados quando se ia falar de Inconfidência Mineira. Ou seja, você tem toda uma torção aí da história, ou um apagamento desse assassinato político, que foi uma vez que o... Como era o nome? Barão de Barbacena? Visconde de Barbacena. Isso, possivelmente tivesse algum envolvimento na Inconfidência, ficou com medo da delação do Cláudio Manuel da Costa. Quer dizer, você tem um assassinato político que ficou oculto da história, até recentemente alguém tem ido buscar registros em outro lugar. Acho que isso é bem, bem interessante para a gente entrar na pegada do livro, que é justamente até onde vai a poesia, até onde vai a história. Tem um limite, porque esse livro borra esses limites. E a grande questão é, a história é mesmo objetiva? Eu acho que essa é a grande questão da historiografia, né? E isso tem tudo a ver com o vídeo que já está aqui no meu canal, que eu e Coqueiro gravamos no ano passado sobre a história do Circo de Lisboa, que é essa justamente a discussão que o Saramago vai fazer. Mas tudo bem, porque esse livro não está mais no vestibular, né? Sniff, sniff, mas enfim. Mas é exatamente... Mas fica aí uma boa indicação de vídeo para assistir, não é verdade? Você sabe, você pega essa discussão aí. Exato, é bem legal, inclusive dá para ir lá assistir. Vai, pode ir. Depois, assistir esse primeiro. Assistir esse primeiro, termino, vai. Então tivemos heróis índios, tivemos heróis brancos, herói negro não, né? Aí você tem que ver o Samba da Mangueira de 2019, porque na história aqui nós vamos ficar devendo. Bom, eu vou voltar então para os slides. Lembrando, gente, que assim, a qualquer momento que vocês quiserem parar, me interromper, dar pitaco, Ju volta, vai para frente, tá? Continuando então aqui, falar um pouco da forma, né? Eu estou usando essa edição que eu pus aí para vocês no slide, que é da Editora Global. Tem muitos textos de apoio. Provavelmente, se você for comprar um livro novo, vai ser essa edição que você vai achar, né? E é bem boa, tá? E recomendo, inclusive, que você, vestibulando, não tenha preguiça e leia todos os textos de apoio. Eu vou colocar todos os trechos que tem aqui nessa aula. São trechos dessa edição. E vale muito a pena ler todos esses textos. É uma edição muito rica que te ajuda a entender melhor os poemas, o contexto e tudo mais. Então tá. A gente chama de romantão. Em Confidência a gente já entendeu por quê. Vamos entender por que romanceiro, né? Porque isso não é um romance, não é prosa, é poesia. Que porra é essa? Este nome romanceiro vem de uma tradição medieval, mais espanhola que portuguesa. A gente fala ibérico, mas surge mais na Espanha que em Portugal. É por isso que você não vê isso na escola de trovadorismo, que a gente foca em literatura de língua portuguesa, e aqui a gente está falando de um rolê que é mais espanhol, né? Mas que são esses poemas associados a histórias. O que a gente vai chamar de romance é esse poema narrativo. E aí este livro é um romanceiro, é um conjunto desses romances, é um conjunto desses poemas que contam uma narrativa. Eles vão ter como característica a redondilha maior, que você estuda com a tia Ju lá na minha primeira aula, você que é meu aluno, versos de 7 sílabas poéticas, que são muito musicais, que são muito fáceis da gente guardar, né? Então aí várias cantigas. São da tradição popular, né? Isso é super importante. Porque lá na Idade Média o povo não sabia ler, então era mais fácil gravar, né? Os analfabetos da Idade Média, blá, blá, blá. Até hoje, repente, todas as coisas da tradição popular tá em redondilhas. Batatinha quando então, batatinha quando nasce. Né? Todas essas. Então, vai ter só redondilha? Não, vai ter verso decassílabo aqui também, tá? Então, assim, tem mais redondilha, porque ela não tá fazendo um romanceiro medieval espanhol. Ela está se inspirando nessa tradição ibérica medieval para fazer o romanceiro. E além, eu grifei aqui para vocês, além da redondilha, outra característica são os refrões ou refrões, né? E a gente vê em um poema ou outro também, não é muito comum não, tá? Mas pode aparecer. Estamos falando, portanto, de uma recriação poética da Inconfidência Mineira e eu quero chamar sua atenção vestibulando para que, na lista da FUVEST, a gente tem pelo menos outras 2 obras que falam de fatos, de eventos históricos, portanto, reais, até onde você sabe, com uma pegada literária, que é Mayombe e 9 Noites. O Mayombe vai falar da Guerra pela Independência de Angola, tem 3 vídeos aqui no canal, vai lá ver.
e o 9 Noites, que vai contar uma história real de um antropólogo norte-americano que morre aqui no Brasil. Vai ter vídeo aqui também em breve, né? Então fique atento que pode aparecer uma questão combinando essas obras, de que maneira essas obras tratam o real literariamente, que é uma discussão que a gente ainda vai fazer um pouco mais aqui, mas só fica atento com esse link. Estamos falando de ouro, porque está falando de Minas, está no nome, Minas Gerais, né? Confidência, o Coqueiro está falando um pouco aí da questão dos impostos. A traição, e a Cecília Meirelles vai pegar muito nisso, como a gente vai ver, a coisa dos delatores que o Coqueiro estava falando, do X9, do rolê, e os inconfidentes, de maneira geral, né? Tem uns trechinhos aqui que a própria Cecília falou sobre a obra. Então, ela diz assim, quando andava por Ouro Preto, né? E saber-se que ali viveu Gonzaga, que naquele canto se suicidou Cláudio Manuel da Costa, que por aquelas ruas que parecem calçadas de ferro, tão metálicas são as lajes, que ficam negras, polidas, com cintilações ao sol, caminhou o Alvarenga, passou o Cônego Toledo e cavalgou o desgraçado Tiradentes. Olha, Mar do Marto, desgraçado, né? Sem a graça. E que ali naquela janela, naquela varanda, se conversavam aquelas conversas, se leram aqueles versos, se sonharam aquelas coisas. Ó Deus, dai-me forças para esta tremenda aventura que se chama fazer uma peça histórica que não seja cretina, a fim de que os meus queridos mártires não sejam martirizados 2 vezes. A própria Cecília Meirelles escreve isso numa carta para este amigo dela, em 47, né, quando ela tem a ideia de escrever essa obra. E aí eu coloquei isso porque, assim, quando a gente vai para Ouro Preto, você que está me assistindo que já foi, é exatamente isso, né? Você fala, gente, aqui ficou a cabeça do Tiradentes, aqui morava o fulano, nessa rua passava o fulano. E a Cecília vai dizer que foi isso que ela sentiu quando ela chegou a Ouro Preto pela primeira vez, que eu também senti, só que eu não sou Cecília Meirelles, né? Ela sentiu quanta história tem aqui, tá carregado de história esse lugar, e eu preciso escrever essa história. E vai escrever, como a Tati estava dizendo, de uma maneira super poética, super emotiva, e que responde aí algumas questões históricas. Tem uma coisa que só para acrescentar o que você está falando, numa palestra que ela deu em Ouro Preto, sobre isso, um pouco anterior a esse texto que você leu, ela comenta e ela usa um termo que eu acho que vai se associar muito fortemente ao lugar da Cecília Meirelles na literatura brasileira, né? Que ela fala dos fantasmas. Ela fala que ela andou quando ela foi para Ouro Preto e que ela ouvia as vozes dos fantasmas pedindo para que aquela história fosse contada, né? Então, essa imaterialidade, essa percepção de que as coisas não são tangíveis exatamente, materiais, é um traço da obra da Cecília que vai ser chamada, ali adiante, de neossimbolista. Exato. Né? Então, assim, ao mesmo tempo ela está transitando nesse terreno da materialidade, da cidade, né? E da história, porque ela tem uma busca e um estudo da história, ela, ao mesmo tempo, ela se sente responsável, inclusive ela diz que o romanceiro vai se compondo, né? Sozinho, como se ela estivesse, de fato, dando voz a todas essas figuras que ela menciona. E aí vai ter uma coisa que se encaixa nisso que a gente estava falando, sobre esse seu movimento da elite, é que neste poema ela consegue dar voz a figuras que a historiografia não conseguiu dar, né? Sabe, ela vai capturar poeticamente as vozes dos escravos, as vozes da cigana, do povo, né? Então ela é muito engraçado porque tem aí uma ambiguidade, de alguma forma, porque ela, querendo ou não, é uma mulher branca, da elite, olhando para essa história, vendo essas pessoas como mártires, ela é uma pessoa do tempo dela. Ela está comprando a ideia de que isso foi uma revolução libertária, né? De alguma forma. Ou vendendo a ideia. Ou vendendo a ideia de que, comprando ou vendendo a ideia, porque ela é uma mulher do seu tempo, ela não está olhando sob a ótica decolonial, entendeu? Não poderíamos exigir isso da Cecília Meirelles. Mas, ao mesmo tempo, tem um movimento que eu acho super bonito,
quando ela fala desses fantasmas, que é logo a abertura do livro, né, Ju? Ela vai falar que são essas vozes, Sim, né? Que dá, ao mesmo tempo, ela vai contar uma coisa que aconteceu, uma história real, né? Mas ela está inspirada por essa coisa, essa sensação meio transcendental, meio misteriosa, né? E vai tentar dar voz a esses fantasmas que não são os fantasmas dos Inconfidentes, só, de todos os que povoaram e transitaram por aquelas ruas de Vila Rica naquele momento do século XVIII. Acho que essa é uma ambiguidade interessante da obra. É uma coisa meio dessa sensação que a ciência não explica, né? Que tem tudo a ver com o simbolismo. Tinha um slide aqui sobre isso, mas é bom que Tati já adianta, depois a gente pode pular. Já deu spoiler, a gente pode pular. Perdão. Eu vou voltar. Porque, toma, a gente faz essa coisa em espiral, tá bom. E tal, né? Vai e volta, sem problema. Nessa edição que eu falei para vocês, né? Tem um texto do Flávio Loureiro que tem muito a ver com o que o Coqueiro começou a dizer para nós lá no começo, que é o lugar proeminente ocupado na história do Brasil por Tiradentes e a chamada Inconfidência Mineira é uma construção moderna, só após a proclamação da República, quando os ícones imperiais foram varridos da observação coletiva, a insurreição de 1789 veio a ser colocada no primeiro plano e Joaquim José da Silva Xavier é entronizado na galeria dos mártires da nacionalidade. É exatamente o que o Coqueiro estava dizendo, né? Tá aí a famosa obra do Pedro Américo, que é de 1893, portanto, depois da República, né? Nesse movimento que o Coqueiro estava dizendo de a gente ouve falar tanto da Inconfidência e do Tiradentes hoje, em 2020, porque, né, mas talvez lá no começo do 19, talvez não. Segundo o tio Coqueiro, certamente isso não era assim, né? E Ju, deixa eu só fazer um comentário sobre essa imagem do Pedro Américo, que é uma coisa bem brisada, assim, né? Você vai ter que fazer um pouco de esforço brisado, assim, para conseguir enxergar. Mais uma vez, a gente está vendo a cabeça do Tiradentes de barba, né? Que realmente leva aquela ideia de Cristo mais uma vez. O lugar onde ele está também, né, com essa coisa, com essa ideia de que parece que é um lugar de forca, mas também pode ser levado à ideia da questão da crucificação, porque a gente não vê a forca. Do lado com o Cristo ali. Também, né? Mas esse atrás dele. E uma coisa muito legal que eu acho que nessa obra dá bastante destaque, como eu disse no começo, você colocou aqui esse trecho falando sobre essa questão da unidade territorial, né, aliás, da unidade nacional, é também uma unidade territorial. O jeito que o corpo do Tiradentes está colocado é o mapa do Brasil. Então, essa reflexão que ele faz de você criar uma unidade territorial, sendo que essa unidade ela também é nacional. Então, Gente o que a gente, céu. o que a gente vê... Nunca tinha visto isso! O que a gente vê quando o Dom Pedro, né, ele estabelece a nossa independência, isso significa que há uma luta pela nossa identidade, inicialmente, mas também pela construção do território. E é isso que a nossa república vai fazer. É uma unidade territorial representada também por uma questão nacionalista. Não só a ideia na cabeça, mas também em algo físico, né? Então, saindo um pouco do que a Tati estava falando da metafísica, mas indo também para um pouco da parte física e real, que é o território brasileiro sendo consolidado através dessa imagem. O Tiradentes sendo ele o território brasileiro, mesmo que esquartejado. Perfeito. Fica a dica, gente, que o Pedro Américo é um pintor maravilhoso, muito foda, sempre tem uma criticazinha atrás. Sensacional. É um cara que vale a pena você pesquisar. E não pode ser à toa, né, gente? Por que a perna tá mais para frente? Por que tem esse pano? Tudo contribui, como diz o Coqueiro, para esse mapa do Brasil. Tati está aqui, o quê? Rosa Bolo, passada. Eu tô chocada. Nunca tinha visto isso, muda tanto. O olhar é muito, muito louco, né? E caiu que nem o logotipo do Carrefour, sabe? Depois você passa a enxergar totalmente diferente. Você não consegue mais não ver. E essa tela do Pedro Américo caiu recentemente na prova da FUVEST, acho que faz 1 ano e meio, 2 anos aí, né? Uma questão de literatura, enfim, que tá tudo junto aqui. Muito bem, indo em frente, a Cecília vai falar um pouco aqui sobre essa coisa de como ela escreveu o Romanceiro, e aí ela vai dizer assim, o gênio protetor, olha só como a gente vai criando essa mitologia da Inconfidência. O gênio protetor de Vila Rica, num jogo estranho, foi dispondo entre estas águas e essas pedras enigmáticos dados. O do ouro, o da ciência, o das artes, o da liberdade, o do amor. Eram os dados brancos.
mas dispunha também os negros, o da inveja, o da ambição, o da maledicência, o da impostura, o da tirania, o da pusilanimidade. E foi um jogo que durou 100 anos. Tem que tirar essa história racista de preto e branco, né? Que no jogo de gamão, essas coisas de o bom e o mal, né? Nesse maniqueísmo aí, ela vai dizer esses elementos como se um gênio protetor de Vila Rica. Olha essa coisa de uma entidade que cuida de Vila Rica e coloca alguns fatores bons e outros fatores ruins, e aí vai ter um jogo. Amplia um pouco essa discussão para essa coisa que a Tati estava falando, dessa questão mais quase mística, né? Inclusive, Ju, eu acho importante, do ponto de vista bem linguístico, assim, ver como ela vai colocar, como é de praxe no simbolismo, do qual ela é uma grande herdeira, o ouro, a ciência, as artes, a liberdade, amor, ambição, todos os substantivos que ela coloca aqui estão com maiúsculas. Sim. Né? Ela não está falando das coisas de um ponto de vista material. Ela está puxando, ela está alegorizando, né? Ela está construindo uma alegoria. Eu acho que isso é importante, isso dá um pouco o tom da Cecília Meirelles e da obra dela como um todo, apesar dela estar fazendo um tipo de texto, de poema, que não era o que ela fazia habitualmente, vamos dizer assim. Você não tem como você se desvencilhar de um gosto, de um estilo literário que é constante, né? Isso é uma das coisas, a presença dessas maiúsculas aí. Aparece bastante no livro. Muito bem anotado. Uma coisa interessante também, não sei se isso tem a ver ou se, né, eu acabei prestando atenção aqui, fiquei pensando. Se a gente for ver, né, a Inconfidência Mineira ela acontece exatamente 100 anos antes da República. 1789, 1889, né? Então, de repente, esse jogo que durou 100 anos, talvez essa duração, né? Essa questão do tempo também sendo uma coisa que ela escreveu, pensando em quanto tempo demorou para Tiradentes virar um herói, né? Pensando... A Inconfidência não durou 100 anos, né? Exatamente. Não, mas o ciclo da exploração do ouro, eu sempre li assim, não é? É um ciclo de aproximadamente 100 anos. Assim, o ouro de Ouro Preto se esgotou em 100 anos, é uma coisa delirante. Sim. O grau de exploração dali. Então, assim, rápido. Esse jogo de dados entre as ciências, as artes, a liberdade e a inveja, a ambição, a maledicência, quer dizer, que surge porque o livro tem toda uma primeira parte que é a parte do ouro, em que se descreve esse ambiente no qual vão fervilhar essas ideias da Inconfidência. Quer dizer, tem um histórico anterior. Eu acho que ela se refere aqui, eu acho essa leitura que o Coqueiro fez bem possível, mas eu sempre li esse trecho como se fosse uma referência ao tempo que dura o ciclo do ouro ali na região. Não sei, Ju, o que você acha? Diferentes para você escolher a sua, querido. Não. Fique com as duas, mais fácil. Fique com as duas, é a melhor coisa. Pronto. Ainda as palavras da Cecília. Quando há cerca de 15 anos cheguei pela primeira vez a Ouro Preto, o gênio de novo. O gênio que a protege descerrou, como num teatro, o véu das recordações, que mais do que a sua bruma envolve estas montanhas e estas casas. E todo o presente emudeceu, como plateia humilde. E os antigos atores tomaram suas posições no palco. Eu acho tão bonito isso, né? Que é meio místico, e que é o que eu falei que a gente sente quando chega em Ouro Preto, né? Esse gênio faz o presente parar, e aí ele abre uma cortina, e aí o passado vem. Ele coloca esses atores no palco e vai te contar essa peça sobre o passado de Minas, de Vila Rica, hoje Ouro Preto. Então é bem essa imagem mística. Ela vai falar aí uma referência clara aos Árcades, a gente vai ter isso muitas vezes nos poemas, como a gente vai ver aqui. Então, os que discutem Virgílio e Horácio, estamos falando dos Árcades, estamos falando dos iluministas, mas principalmente dos Árcades aqui, que vão discutir Virgílio e Horácio, que são poetas da antiguidade. O arcadismo, chamado neoclassicismo, se volta para o clássico. Então, Virgílio e Horácio da antiguidade clássica vão retornar. É isso que eles estão fazendo aqui, né? E os que emparelham versos em forma de soneto, ode, lira, é uma referência clássica ao arcadismo, porque todos os poetas árcades do Brasil, ou neoclássicos, são inconfidentes, né? E aí ela continua, tudo isso de terra em terra, com os negros acatarem ouro e diamantes,
a comerem ovos fritos, a beberem cachaça, a contarem casos de Jequitinhonha, da Chica da Silva, do Chico Rei, que vai ter poemas que a gente vai discutir aqui, de extravios, de contrabandos, de aparições e bruxarias. Ela coloca aqui como coadjuvantes os escravos, o povo negro, que a gente sabe que é maioria da população, não só de Minas, mas do Brasil nesta época, e provavelmente ainda hoje. E aí, como a gente conversou aqui, tem herói branco, tem herói índio, mas esse povo negro sempre colocado como coadjuvante na história, né? Bom, se vocês acharem que tem alguma coisa aqui que é inútil, vocês me falem, tá? Mas eu fui colocando trechos que eu acho que seriam importantes. Ela mesma ainda diz: muitas vezes me perguntei por que não teria existido um escritor do século XVIII, e houve tantos em Minas, que pusesse por escrito essa grandiosa e comovente história. Mas a 200 anos de distância pode-se entender por que isso não aconteceu, principalmente se levarmos em conta a importância do traumatismo provocado por um episódio desses, em tempos de duros castigos, severas perseguições, lutas sangrentas pela transformação do mundo, em grande parte estruturada por instituições secretas de invioláveis arquivos. Não tinha ninguém no século XVIII que pensou em contar essa história literariamente, poeticamente, e ela vai dizer, né, poxa, era uma coisa ainda muito recente, os castigos foram exemplares, as punições foram exemplares, mas aí a gente tem que lembrar que nós estamos aqui no século XXI, trabalhando uma obra escrita no século XX, que fala sobre um evento histórico do século XVIII, e que Dona Cecília escreve isso em 1953. E aí, tio Coqueiro, o que é o Brasil da Cecília em 53? Quando ela resolve, então, contar essa história. Assim, resumindo. 53, a gente tem que lembrar que o Brasil, ele, né, estamos falando de pós-Segunda Guerra, então estamos falando aí que tivemos o período Vargas até a Segunda Guerra acaba em 45, o Vargas é retirado do poder pelos militares, e eles vão ficar no poder, né, através do Dutra, né, do general Dutra, ele vai ser o presidente do Brasil até 51, e aí entra o Vargas de novo. Então, a gente está pensando que a gente está vendo um retorno do Vargas, que foi um presidente, um ditador nos anos 40 aí no Brasil, e ele volta nos anos 50 com muito menos poderes, e é um momento que a gente está numa certa busca de uma retomada do nosso nacionalismo, da nossa nacionalidade, por conta de uma relação que o Dutra teve com os Estados Unidos muito profunda, que entregou praticamente o Brasil, ou que pelo menos, né, se vinculou muito à economia norte-americana, aos elementos norte-americanos, e o Vargas tinha uma proposta diferente, ele tinha uma proposta de tirar o Brasil dessa dependência exagerada dos Estados Unidos, principalmente financeira, e tentar influenciar uma indústria nacional, uma economia mais nacional e menos dependente dos Estados Unidos. Então, esse ambiente era um ambiente bastante tenso, né? Inclusive 53 é um ano bastante tenso, cria-se Petrobras, nesse sentido de essa explosão nacional do petróleo é nosso. Né? Logo no ano seguinte, 54, as crises políticas já estão em um momento absurdo, Vargas vai cometer o suicídio, o negócio vai ficar muito louco. Então, assim, é um momento de 53 em específico, né, esses anos aí que ela escreve, muito tenso. Então, assim, não só nessa busca, nesse retorno à nossa identidade, né, uma busca de uma nacionalidade brasileira, ou de repente de um olhar para dizer quem é nacionalista era visto naquele momento como alguém até perigoso. Né, porque se a gente for ver, a relação que foi criada com os Estados Unidos dava o Brasil varguista, um Brasil alinhado com a esquerda soviética. Né? Chegaram, inclusive, a falar que Vargas era parceiro da União Soviética. Né? O que é absurdo, porque o Vargas perseguiu. Né? O Partido Comunista Brasileiro foi perseguido pelo Vargas, ele matou muitos comunistas no Brasil, e dizer que ele era comunista é, no mínimo, absurdo. Né? Então, assim, o Brasil sempre tem a dificuldade de saber exatamente o que é comunismo. É o medo do comunismo, mas não sabe quem é o que é, né? É isso aí. O comunismo é isso aí, entendeu? Aí você joga essa aí e é muito complicado, porque é um momento muito tenso da história do Brasil. Então, assim, ela escreve, talvez buscando esse elemento de nacionalismo em algo nosso histórico, né, lá atrás da Inconfidência, que foi o que fizeram os republicanos no início, e era o que o Vargas estava fazendo também naquele momento de 53, de tentar se desvencilhar dos Estados Unidos. É política, né? A política ela é cheia desses jogos, dessas ideias, de repente, vantagem para um, desvantagem para outro. Vargas estava num momento de total desvantagem.
E ele não podia controlar o governo como ele controlou nos anos 30 e 40. Então agora ele estava numa situação muito mais complexa do que ele tinha antes. Ele tinha muito apoio nos anos 30 e 40. Nos anos 50 ele não tinha o mesmo apoio. Ele não pôde governar do jeito que ele governava. Então isso acabou também trazendo alguns problemas políticos naquele momento. Faz todo sentido, então, essa coisa de trazer uma nacionalidade de volta, e aí a Inconfidência, como já tinha sido lá na República, é um grande tema para isso, né? Ela vai dizer, somos sempre cada vez mais governados pelos mortos, essa coisa bem simbolista que Tati falou, Tati saiu de Ouro Preto agora, voltou para Campinas. E aí, você está mutada, Tati, não te ouvimos. Eu falei que eu voltei para o meu quarto, depois desse sonho breve de Cecília Meirelles. Viagem à roda do meu quarto. Muitas coisas se desprendem e perdem, ou parecem desprendidas e perdidas, ilimitado tempo. Mas outras vêm como heranças intactas, de geração em geração, caminhando conosco, vivas para sempre, vivas e atuantes, e não lhes podemos escapar, e sentimos que não lhes podemos resistir. Essa coisa, eu tenho que contar essa história. Ela se sente impelida a contar essa história. E aí, eu botei aqui a bandeira de Minas Gerais, que vocês vão me desculpar, eu talvez tenha caído no conto da Inconfidência, e esse imaginário me pegou, e eu acho essa bandeira linda para um cacete. Eu acho ela muito mais bonita que a bandeira do Brasil, essa coisa de ordem, de progresso, meu cu positivista. Eu acho muito mais bonita essa ideia da liberdade, o triângulo vermelho. Ai, não sei. Adoro a bandeira de Minas, queria que fosse a bandeira do Brasil. Dizem, inclusive, que a bandeira de Minas ela tem esse triângulo vermelho no centro, uma contribuição de Tiradentes, né? Que representaria a Santíssima Trindade, né? Pelo que eu li pelos elementos mineiros aí me contando, e que a frase é do Virgílio, né? Sim, a gente vai falar disso porque tem um poema aqui que ela põe o verso do Virgílio, inclusive. Exatamente. Mas a nossa bandeira jamais será vermelha. Que pena, né? Tão mais bonita essa bandeira. Olha aí, ó. Coisa de comunista, querer que a bandeira do Brasil seja vermelha, louca. Derrubei tudo aqui. Está gostando da nossa conversa? Está gostando dos meus convidados? Comenta aí, por favor, o que você acha desses meus convidados incríveis. E a gente volta em breve para falar da parte 2. Não sem antes te lembrar que se você não curtiu o vídeo até agora, por favor, é o mínimo que a gente espera. Dá uma curtidinha aí, dá uma comentadinha aí, entra lá no meu Catarse para me ajudar. E a gente volta em breve, então, com a parte 2. Obrigada até aqui.